Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, falando um pouco mais a respeito da palavra, trazendo algo efetivamente sólido para vocês, em nome de Jesus, nesse tempo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Você que está em casa, você que é membro da igreja ou não membro, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com você continuamente. Amém? Independente de onde você esteja, independente da sua religião, independente de como está a tua fé, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está conosco, alcance o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar essa reunião com uma oração, em nome de Jesus, para que Deus venha falar conosco, para que o fluir da palavra venha irradiar os nossos corações, para que a gente venha aprender um pouco mais de Deus nesse tempo, se alegrar, avivar, edificar, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por teu amor, por tua fidelidade. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida do outro lado da tela, eu te agradeço por cada família. Eu te agradeço, Senhor, por todos aqueles que têm feito a diferença, meu Pai, nos quatro cantos deste mundo. Eu te agradeço por todos aqueles que têm feito a diferença nessa nação. Eu te agradeço, Senhor, por todas as vidas, meu Pai, que têm se rendido em espírito e em verdade aos teus pés, que têm orado, que têm chorado por essa nação, que tem clamado, Senhor, pelas tuas boas novas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha alcançar cada um, independente da idade, Senhor, do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho. Que hoje a força dessa pessoa, Senhor, desse irmão que está do outro lado da tela, dessa irmã, seja fortalecida. Em nome de Jesus, Senhor. Que venha sobre eles um revestimento, que eles sejam edificados para a honra e glória do teu santo nome, que possam abrir os seus corações para ouvir a sua palavra em nome de Jesus, meu Pai, que é firme, verdadeira, fiel e imutável. Senhor, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor venha conduzir, meu Pai, essa reunião e possa falar, Senhor, tudo aquilo que o teu coração deseja, não aquilo que nós desejamos, meu Pai. Porque quando nós nos convertemos, Senhor, a nossa vontade deixa de ser nossa e passa a ser sua integralmente. Te agradecemos pelo teu amor em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. A passagem que eu trouxe hoje para vocês está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Glória a Deus, aleluia, por isso, pela santa palavra do Senhor. E é uma palavra bem conhecida, fala sobre a respeito da cura dos 10 leprosos, fala a respeito da lepra, e é uma palavra cheia de ensinamentos para nós. Então eu convido você a meditar nessa palavra durante esse tempo, amém? Durante esse período, porque Deus vai falar grandemente ao teu coração, em nome de Jesus. Então são palavras que nos deixam muitas lições, né? Se a gente começa a meditar, começa a ler, reler, a gente começa a tirar no que a gente chama de rema, a entrelinha de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, amém? E aplicar, porque na palavra o mais importante em servir a Deus é a aplicação. O mais importante em compreender a palavra é a aplicação. Então, se a gente não consegue aplicar, tudo isso não passa de tolice. As nossas ações não passam de tolice. Então, em nome do Senhor Jesus, amém? Que tudo aquilo que a gente tem ministrado no teu coração, em relação à questão da obediência, em relação a questões de alinhamento de conduta, que você venha aplicar na sua vida, amém? Para que Jesus venha fazer verdadeiramente a diferença. Em nome de Jesus, amém? E nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, vou pedir para você abrir comigo, a partir do versículo 11, eu vou começar a ler, amém? Diz assim a palavra do Senhor. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Amém. Essa passagem é uma passagem muito interessante porque naquela época a lepra
de pele, a lepra ela era vista como uma maldição, ela era considerada como uma maldição. Então a pessoa que tinha essa doença, a lepra, ela sofria de um apontamento, ela sofria de um isolamento, ela sofria de era algo muito difícil no meio social naquela época. Tanto a questão por isso que é tão citado, né? A questão da mulher do fluxo de sangue, porque o sangue da mulher representava a impureza, né? Naquela época. Então, a mulher era como se ela fosse imunda, como se ela fosse impura. E a questão da lepra é a mesma coisa. Quando a gente fala sobre, já ministrei sobre isso, sobre o vale da sombra da morte, que fala, né, no Salmo 91, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, esse vale da sombra da morte é o vale de leprosos, é o vale de lepra, ou seja, é o pior lugar que existe para se ficar, para se viver, porque ali não tem esperança, ali a família é afastada, não há visitação, porque eles não podiam ter nenhum tipo de contato, né, nem permanecer nas suas tendas, nem nas suas aldeias, porque além de ser uma impureza de pele, também era considerada uma maldição. A pessoa que tinha lepra, ela era considerada maldita. Então, ela estava fadada à morte, verdadeiramente mesmo na época, né? Esse era o conceito social da época. Então, diz a palavra do Senhor que ele cruzou ali, naquele caminho dele, com 10 pessoas leprosas. E aqueles leprosos provavelmente sabiam, sim, quem era Jesus, né? E no meio daquela agonia, daquele desespero todo, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Eles não pediram para o homem, eles não falaram nada. Estavam os 10 ali isolados. E eles disseram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Compadece-te de nós. Por que o nosso amor em relação a Deus, por que a gente... nós como servos do Senhor, nós como cristãos, a gente tem que se condicionar, abrir mão de tudo pelo Senhor, porque Ele vai fazer e Ele vai alcançar você de uma forma que ninguém na terra vai conseguir alcançar. Ele vai sentir um amor por você, Ele sente um amor por você que ninguém jamais vai conseguir sentir. E esses leprosos, eles sabiam disso, eles sabiam a quem pedir, a quem recorrer. Primeira coisa, nós temos que saber a quem recorrer. Amém? É claro que nós temos na terra intercessores, nós temos pessoas que se compadecem de nós, da nossa situação, das nossas aflições, das nossas dores, sim, nós temos. Mas nós temos que saber a quem nós devemos agradar, que é o nosso mestre. Amém? Por que eu falo isso hoje? Porque nós temos visto muitas pessoas agradando a homens, jogando, fazendo tudo para agradar a homens, que acha que pode fornecer alguma coisa. Mas o único que é digno da nossa honra, da nossa glória, da nossa renúncia é Jesus. Não existe outro. Amém? Vocês veem que esses 10 leprosos, eles estavam numa condição de isolamento. Eles estavam numa condição muito grande de exclusão. Né? Eles não poderiam nem se dirigir à palavra, nem se aproximar. Mas eles sabiam que com Jesus era diferente. Eles sabiam que para Jesus eles poderiam pedir socorro. Então é isso, a palavra de Deus diz que Jesus ele é um socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora do desespero. Por que nós vamos clamar a outros? Se a palavra de Deus diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Por que nós vamos clamar a outro? Se nós sabemos que toda a autoridade conferida foi a Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então isso é para a gente pensar. Por que toda honra, toda glória, toda renúncia, toda dor tem que ser entregue sim a Jesus Cristo? Porque na hora da aflição, na hora da angústia, na hora do desespero, com certeza você pode estar sozinho, mas ele sempre estará lá. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar. No versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Amém? É muito interessante essa parte, já vou continuar no B, que ele fala aqui: ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Ué, que estranho. Por que Jesus mandou esses 10 leprosos aos sacerdotes? Se ele é detentor de todo poder, de toda autoridade, de toda força, de toda unção, de toda comunhão, por quê que Jesus direcionou, por que Jesus encaminhou essas pessoas para que fossem curadas pelos sacerdotes? É simples, irmãos. Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir.
Ele veio para cumprir com adendos a lei. E na lei de Deus, que é imutável, no livro de Levítico, capítulo 14, versículo 8, nós vamos ler em nome de Jesus, vou pedir para vocês irem comigo, em nome do Senhor Jesus. Em Levítico, capítulo 14, vamos ver a partir do versículo 1. E a gente fala, o Evangelho de Levítico, o livro de Levítico, né, que ele pertence ao Torá, foi escrito por Moisés, né, faz parte dos 5 primeiros livros da lei, e existem algumas leis cerimoniais que são descritas nesse livro. Então, dentro de alguns parâmetros que o Senhor coloca, porque Deus ele é muito detalhista nas coisas que ele faz, ele é muito detalhista, ele é muito incisivo nas coisas que ele faz, ele é muito preciso, né? Então, em Levítico capítulo 14, a partir do versículo 1, é feito o relato acerca da lei da lepra. Começa no 13, mas acerca da lei em relação aos casos de lepra, né, naquela época. Então eu vou ler o 14:1 para a gente continuar ministrando. No 14:1 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Versículo 3: Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, e então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, carmesim e ísopo. E mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Então, o que a gente vê aqui? Que o sacerdote era o sacerdote. Existia uma lei sacerdotal escrita por Moisés no livro de Levítico, não só, mas na Torá, onde haviam determinações do Senhor, né? Leis cerimoniais que Jesus Cristo não aboliu. A palavra de Deus diz que Jesus, como eu já havia mencionado, não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. Então, passe o tempo que passar, a gente começa a perceber, quando a gente estuda o Novo Testamento, que não há uma quebra da lei. O que há é a simplificação de alguns parâmetros, entretanto, um alinhamento que respeita e é totalmente amarrado ao Velho Testamento. Por isso que ele fala que ele não veio abolir a lei, mas cumprir a lei. Amém? Fazendo de uma forma diferente, mas desde que a lei seja cumprida. E nessa questão da vinda e da peregrinação de Jesus aqui na Terra, o que a gente percebe? Que ele era muito mais criterioso, que é muito mais difícil você cumprir aquilo que Deus colocava, porque eram muitos ritos, do que o que Jesus se propôs a colocar no Novo Testamento. É muito mais difícil, porque naquela época o homem não podia adulterar. Naquela época, o adultério ele era punido com a pena de morte. Né? A gente costuma citar aqui. No Novo Testamento, o Senhor Jesus fala, só que no Velho Testamento é a prática do adultério. No Novo Testamento, Jesus fala assim, sim, o adultério, se um homem olhar para uma mulher cobiçando-a, já é adultério. Então é melhor que ele arranque o olho, os seus olhos, e jogue no fundo do mar. Se ele comete um pensamento com aquela mulher, já é considerado adultério. Isso para Jesus. Então, no Velho Testamento era o ato. No Novo Testamento, são condicionamentos de coração e condicionamentos de mente ao qual nós estamos sujeitos, que tem um alinhamento com o Velho Testamento. Por isso que ele fala que não veio para abolir a lei. Ele não veio para abolir a lei, mas para seguir. Então, no Evangelho de Lucas, quando ele fala a respeito do que a gente acabou de ler em Levítico, né? Lucas, Novo Testamento, ele não está falando sobre uma parábola. Ele está falando a respeito de uma situação que ele viveu. As pessoas falaram com ele, não foi uma história que ele inventou para dar um exemplo, né? Foi uma situação que ele estava ali, passando por Samaria e pela Galileia, e aconteceu aquilo. Aqueles 10 leprosos chegaram para ele em tempo real, e ele disse, não, vocês vão cumprir o que está em Levítico. Eu não vou tocar em vocês.
Se a gente parar para pensar, não existe sentido, nem João Batista viu sentido para ser batizado, para batizar Jesus, em batizar Jesus. Só que o que as pessoas se esquecem é que existem leis sacerdotais, existem coisas, né, que precisam ser muito prudentes nesse sentido, e Jesus não desrespeitou em nenhum minuto, né, que podem trazer condenação ao homem, sim. Então, Jesus poderia ter curado? Poderia. Mas ele quis mostrar o quê? Não vim aqui, não estou aqui para abolir a lei. Estou aqui para cumprir a lei. E aquilo que meu pai determinou no livro de Levítico, capítulo 14, a partir do versículo 1, ou iniciando pelo capítulo 13, né? Porque é relatado no 13 e no 14, precisa se cumprir. Então, quem vai tocar em vocês? Não sou eu. Existe uma lei para isso. Quem vai tocar em vocês são os sacerdotes. Isso Jesus. Só que nos dias de hoje, assim, por que o crente se perde? Por que o cristão se perde? Porque ele se perde no seu achismo. Ele se perde naquilo que ele acha que é. Só que a palavra de Deus, nem no Velho nem no Novo Testamento, nos mostra de nenhuma forma que Jesus Cristo ele veio para desobedecer, muito menos o homem. E Jesus Cristo é o único chamado nas Escrituras de Filho do Homem. Era o único que tinha o poder, a unção e a autoridade de fazer isso. É o único que fazia parte, aleluia, Jesus, da Santíssima Trindade. A palavra de Deus diz que ele, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Que Deus se fez carne e habitou entre nós. A essência genuína de Deus, Jesus Cristo. Não é você nem eu. E as pessoas se equivocam achando que se pularem leis, se pularem regras, se fazerem coisas sem uma orientação, elas vão conseguir se safar. Porque nós estamos vivendo os novos dias, nós estamos vivendo o Novo Testamento, nós estamos vivendo o século XXI, nós estamos vivendo uma era da modernidade. Não existe modernidade para Deus. Não existe. Tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente fala, a gente vai dar conta um dia, prestar conta um dia. Se alguém tiver que falar alguma coisa para você, para edificação da sua alma, ou para contestar, ou para reforçar aquilo que está sendo ensinado a você, que seja pregado na palavra, não na opinião. Ah, na minha opinião, eu acho, na minha opinião, eu penso, na minha opinião, a nossa opinião não interessa. O que interessa é a palavra genuína do Senhor, é isso que interessa. Então, aqui a gente percebe o quê? Que verdadeiramente, em nenhum momento, a lei foi abolida por Jesus. Muito pelo contrário, ele não veio para isso. Amém? Então, vamos continuar aqui em nome de Jesus. Por isso que ele não purificou. Porque obediente, né? Por isso que ele foi santo, ele foi puro, ele está à destra do Pai. Amém? A questão da obediência. Por que nós falamos todo dia a respeito de matar a carne? Porque se nós não matarmos a nossa carne, se nós não vivermos em obediência à palavra do Senhor, se nós não conseguirmos enxergar determinadas coisas através do Espírito Santo, a gente não vai conseguir alcançar o lugar em que Cristo está. E ele está nos esperando, né? Através da salvação que ele deixou para cada um de nós. Então vale a pena todo o esforço, sim, falar com o Espírito Santo para que ele venha ampliar a tua compreensão, para que você não venha falhar nem errar nesse mundo tenebroso, nesse tempo, que é um tempo muito difícil, né? Mas, quando nós estamos focados no reino, nas pisaduras de Cristo, nos exemplos de Cristo, tudo aquilo que Jesus falou e pensou, acima daquilo que nós estamos pensando, ou acima dos nossos desejos, acima da nossa vaidade, aí as coisas começam a fluir e a gente vai com certeza conseguir alcançar aquilo que o Senhor Jesus deixou como legado para nós. Amém? Porque ele foi um mapa, né? Tem um louvor que fala mapa do tesouro, né? Então, esse louvor é muito interessante porque ele fala que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. O que é esse tesouro? A salvação. Então, nós não podemos agir de forma contrária a tudo aquilo que ele agiu. Amém? Nem a tudo aquilo que ele determinou ou a tudo aquilo que ele fez. Amém? Em nome do Senhor Jesus, não podemos cair nisso. Então, é muito interessante aqui que a gente aprende isso também com Jesus. Amém? No versículo 15, vamos dar continuidade em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que acontecia? Existia uma diferença muito grande entre os judeus e os samaritanos. Amém? Os samaritanos, eles eram judeus também, só que existiam algumas vertentes
dentro da vivência dos samaritanos que fazia com que eles e os judeus não se dessem bem. Né? É como se os judeus exercessem práticas, na verdade, ali do judaísmo, mais próximas àquilo que Deus determinou. E os samaritanos já não. Os samaritanos, eles tinham as práticas do judaísmo também, só que eles seguiam algumas vertentes diferentes. Então, eles tinham o hábito de adorar não em espírito e em verdade. Então, eles adoravam o local, eles adoravam o bem material, era tudo muito superficial com os samaritanos, né? Além dessa questão da idolatria, então eles tentavam conciliar a questão do judaísmo com a idolatria. E isso é inadmissível para Deus, né? Uma das coisas que o Senhor mais abomina é a idolatria. Nem idolatria de nada. Nem de pessoas, nem de ações, nem de lugares, nem de atitudes, nem de comida, nem de imagem, nada. Ele fala que toda a honra e toda a glória é dele. É dele. Então não existem intermediários. É isso que a palavra nos fala. Amém? Não existem intermediários. E a palavra de Deus diz que só um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Não existe outro. E que a idolatria é uma abominação ao Senhor. Então, o que acontece nessa questão dos samaritanos? Por isso que os judeus nunca se davam bem com os samaritanos, porque eram duas vertentes diferentes. Samaritanos, eu vejo os samaritanos como crentes carnais. Eles eram muito carnais, né? Mas nós conseguimos perceber aqui, dentro dessa questão dos samaritanos, quando eles começaram a ter acesso a Jesus, alguns atos de muito respeito. Porque às vezes a pessoa ela não está em outra religião, não está fazendo errado porque ela quer. Às vezes ela está fazendo isso porque ela não sabe, porque foi aquilo que ela recebeu. E ela não consegue se desvencilhar daquilo. Ou aquilo fica enquadrado nela, enrustido nela de uma forma tão forte. E existe um tempo para que esse processo de libertação venha a acontecer. Só que quando a gente ouve a história tanto da mulher samaritana, como é muito interessante porque o único leproso que voltou era um samaritano. A gente entende que mesmo eles não tendo tanto conhecimento da palavra, mesmo eles servindo a Deus de forma errada, digamos assim, mesmo eles sendo discriminados, eles tinham um respeito muito grande, né, por Jesus. Um respeito muito grande, muito diferente, né, quando a gente fala da parábola do rico, quando a gente fala da parábola do rico, o rico sabia quem era Jesus. E ele conversou com Jesus como se reconhecendo que Jesus era superior. Mas aquilo ali era algo da boca para fora, digamos assim. Ele não estava sentindo aquilo. Quando Jesus senta naquele poço para conversar com a mulher samaritana, né? E ali os discípulos chegam e acham esquisito ele estar sentado ali com aquela mulher samaritana. A gente percebe através do decorrer da história que ela deu todo o crédito para Jesus, que ela respeitou Jesus, que ela foi falar de Jesus, que ela evangelizou aquele povoado, que ela mudou, que ela aceitou aquilo de coração, né? Muitos estão dentro da igreja vivendo o evangelho, mas não estão recebendo de coração. Então, que hoje você possa receber a palavra de Deus, que hoje você possa receber aquilo que o Senhor deixou como dogma, aquilo que Ele deixou como determinação, com alegria de coração. Amém? Com sinceridade de coração. Porque não adianta a gente ficar dentro, como tinham 10, todos sabiam quem era Jesus. Só que só voltou um. Só voltou um. E esse era samaritano. É engraçado, né? Era samaritano. Ele respeitou ali, ele honrou ao Senhor. Ele honrou a casa do Senhor. Ele honrou o conselho do Senhor. Ele honrou o milagre do Senhor. Ele honrou. Ele não deixou de voltar. Quantos testemunhos deixam de ser ditos? Né? Quantas pessoas ficam fora? Conseguem fazer tudo, mas ficam fora. Não conseguem fazer ou não querem fazer aquilo que o Senhor determinou. Então é muito difícil, porque o Senhor, ele é muito observador e ele vê como ingratidão. Você vê que a primeira coisa que ele fala aqui, que ele questiona, assim que o samaritano volta, agradecendo a ele, e é interessante falar que era samaritano, porque apesar de não ser aceito, há o reconhecimento. Existem pessoas que não estão dentro da igreja, não conhecem a palavra do Senhor, mas respeitam muito mais um sacerdote, respeitam muito mais um pastor, muito mais um profeta. Eu falo isso porque eu sou pastora. Eu sou uma bispa. Do que as pessoas que estão dentro da igreja.
né? Então a gente precisa observar isso, porque durante toda essa minha trajetória, eu conheço uma coisa: existe existem hierarquias de demônios, a gente sabe disso, né? E só que existe um demônio que se chama destruidor. Esse demônio que se chama destruidor, ele só é levantado na vida de uma pessoa, ele só tem força para se levantar na vida de uma pessoa quando essa pessoa se volta contra uma autoridade espiritual. Amém? Então, essa autoridade espiritual, independente do que ela pratique, se ela praticou algo errado ou algo certo, independente do que ela pratique de errado, existe um preço para que ela pague. E esse preço, ele é diretamente com Deus. Mas quando uma pessoa que é subordinada a uma autoridade espiritual se levanta contra aquela autoridade espiritual, então o preço é muito alto. É muito alto. É por isso que Jesus não passou à frente do sacerdote. Ele não pediu, mesmo estando além. Ele não quebrou a sua lei. Ele não quebrou um critério legal, um critério espiritual para curar aqueles 10 leprosos, porque já existia uma lei determinada por Deus de que somente os sacerdotes poderiam tocar. Somente os sacerdotes poderiam fazer. Amém? E é isso que a gente aprende em nome de Jesus. Então vamos continuar. E então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Jesus precisava ter perguntado isso? Não. Ele não precisa perguntar onde você está quando ele te entrega uma bênção, mas ele observa. Tudo aquilo que nós fazemos, ele observa. Então, a gratidão em relação às coisas de Deus são muito importantes. Então, a gente precisa pontuar isso. Você está vivo graças a Deus. Você tem saúde graças a Deus. Você tem sua casa graças a Deus. Você tem sua família graças a Deus. Você tem o seu pão de cada dia graças a Deus. O que você tem feito para Deus? Qual tem sido a sua gratidão para Deus e por Deus, para a casa de Deus, para as coisas de Deus? Qual tem sido a sua gratidão? Qual tem sido a sua ação? Qual tem sido a sua atitude para dizer: Senhor, eu sou grato? Então, por que Jesus pergunta? Não ia mudar nada na vida de Jesus. Jesus é Jesus. Mas o que aconteceu com aqueles 9? Eu não sei. Depois dessa atitude de gratidão, depois dessa ação de ingratidão, eu não sei o que aconteceu com os 9. A única coisa que eu sei é que Jesus observou isso. Foi algo que chamou muito a atenção de Jesus. Muito. Muito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Amém? Vamos continuar aqui para finalizar. Versículo 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Foi o que Jesus disse. Então no versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então não curou, ele já tinha sido curado, a tua fé te salvou. Ele recebeu a salvação a partir daquela atitude, a partir daquela ação que ele teve de voltar, a partir daquela ação que ele teve de glorificar a Deus. Amém? Então ele não fala sobre cura, ele fala sobre salvação. Então o que nós entendemos a respeito disso? Que ele tinha um coração diferente dos outros, mesmo sendo estrangeiro. Deus não quer saber quem você é, não quer saber da sua origem, não quer saber da sua criação, como você foi criado. Ele não quer saber do seu passado, ele não quer saber a cruz que você carrega, ele não quer saber de nada. Ele quer escrever uma nova história para mim e para você. Mas só que nós precisamos permitir que ele escreva essa nova história, com sinceridade de coração, com gratidão em nosso coração. Amém? Ele fala: não a tua fé te curou, sim, a fé dos 10 curou os 10. Mas a tua fé te salvou. Eu estou entregando hoje uma bênção de salvação para você e para a sua vida. É isso que Jesus quis dizer. Amém? Porque você foi o único que voltou. Os outros foram curados, sim. Mas o que é a cura, a próxima salvação? Antes não tivessem sido curados e tivessem sido salvos. Amém? Em nome de Jesus. Que não somente o ver, mas o enxergar das coisas espirituais estejam de forma absoluta dentro do teu coração e da tua mente. Amém? Para que você possa crescer de forma espiritual e para que você possa se atentar a tudo aquilo que Jesus deixou, para que nosso pensamento fosse moldado e para que nós fôssemos ajustados de acordo com o seu querer e a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar.
Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço e glorifico por teu amor, por tua fidelidade, por tuas bênçãos e por tua misericórdia. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, e eu te peço em nome de Jesus, coloca todos os dias a tua gratidão no nosso coração e nos ajuda, Senhor, a enxergar de acordo com aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, porque sabemos o que o Senhor espera, Senhor, é gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor é. Nós te glorificamos e exaltamos o Senhor pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, porque tudo que o Senhor faz é bom e perfeito. Obrigada por teu amor em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Uma ótima noite. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.